Papo escuro. Boa noite a todos os inscritos do canal. Eu me chamo Maria e moro em uma cidade no litoral catarinense. Vou contar para vocês uma história que aconteceu em nossa família há vários anos atrás e me foi contada pelo meu avô. Bom, a minha família ela sempre foi muito religiosa e a maioria é evangélico e segue uma igreja que prefiro não dizer a qual aqui para não evitar falação. Eu não vou mais à igreja hoje em dia. Parei de ir, eu tinha 17 anos, na mesma época que o meu pai também parou de ir. A minha mãe ainda segue a religião. Meu pai e eu ficamos desapontados com certas coisas que aconteceram por lá e decidimos parar de frequentar aquela igreja. Meus avós também pertencem a esta igreja. Por esse motivo, principalmente minha avó se afastou um pouco de nós, por não sermos mais religiosos. Ignorância dela, pois eu me casei, formei família, não temos vícios e temos uma vida muito boa e honrada. Só não quero mais ir nessa tal igreja. Então, nas reuniões de família, sempre tem aquele clima meio chato e muitas vezes prefiro até não ir para evitar o estresse. Mas vamos lá, estou dizendo tudo isso porque acho importante e faz parte da história. Eu sempre gostei de filmes e histórias de terror, mas eu só tive acesso na minha adolescência, já que a religião não permitia nós termos televisão. Então até hoje, sempre que conheço alguém que goste do mesmo assunto, temos conversas para horas. Minha avó ficava doida comigo, pois para ela esses assuntos faz parte do coisa ruim, do inimigo, como ela mesma diz. Há uns anos atrás, em uma reunião de família, um primo apareceu com uma namorada. E eu comecei a conversar com a moça, que apesar de ser também da igreja, gostava das mesmas coisas que eu, ou seja, histórias assombradas. E ficamos lá, nós duas no canto, conversando. E foi exatamente na hora que a moça me contava uma história de lobisomem que seu pai tinha visto ali mesmo naquelas bandas onde morávamos, foi que minha avó passou e escutou tudo. Daí já viu, começou a repreender, falar um monte de coisa, e a moça que também não era das santas, apesar de ser da igreja, falou assim para minha avó, a retrucou: "Ah, a senhora tá brava porque sabe da história e até sabe quem vira o bicho." E na hora eu fiquei tipo assim, mas como? Então a minha avó conhece um lobisomem e nunca contou nada para nós? Bom, só sei que o clima ficou meio tenso e o meu primo foi embora com a namorada. E eu acabei sem ficar sabendo da história direito. E ainda levei xingo do meu pai e da minha mãe por ficar falando dessas coisas de assombração. Só que uma coisa não me saía da cabeça: a história da tal moça e o fato da minha avó saber alguma coisa e não falar nada. Passado um certo tempo, o meu avô adoeceu e minha mãe me chamou para irmos até a casa deles, que ficava em uma região de chácaras, aqui mesmo na cidade. Hoje é um lugar muito bonito, valorizado, mas quando meu avô comprou, lá era longe de tudo, e ele mesmo disse que tinha que ir de carroça para fazer compras na cidade. E nessa visita, minha avó pediu que minha mãe a levasse no supermercado e eu ficasse lá cuidando do meu avô até que elas voltassem. Até aí tudo bem. Elas saíram e eu me sentei no sofá, fiquei mexendo no celular. E meu avô estava deitado no outro sofá, meio que cochilando. Passado um tempo, eu já meio entediada, me levantei e fiquei olhando a paisagem pela janela. O meu avô acordou e me pediu que trouxesse a ele um copo com água. Fui até a cozinha, peguei a água
e sentei no sofá ao lado dele e começamos a conversar. Falei a ele: vai, vô, me conta aí alguma história. Ele sorriu e me disse: olha, menina, sei que gosta de histórias de assombração, mas eu não sei nenhuma. E eu disse para ele: nossa, vô, deve ter alguma que o senhor já ouviu falar, que alguém contou, que aconteceu com algum conhecido seu. E nisso me veio na cabeça como num estalo a tal história do lobisomem que a minha avó conhecia. E disse a ele: conta a tal história do lobisomem que a avó conhece, que o pai da moça lá também viu. Ele deu uma risadinha e falou: olha, tá querendo que sua avó me mate, né? E eu continuei insistindo, até que ele disse: olha, vou contar o que eu sei, mas você guarde só para si, não diga a ninguém, não fale para os outros. E lógico que na hora eu concordei, dei minha palavra a ele que não contaria. E ele começou a história. Vamos lá, vou contar como se fosse ele. Lá pelos anos 90, quando tudo aqui era mato e tinha poucas pessoas morando aqui, começaram uns rumores que um bicho ficava rodeando a casa das pessoas, correndo pelas estradas, brigando com os cachorros. A maioria que morava aqui não tinha carro, então tudo era de cavalo ou carroça, inclusive nossa família. Íamos à cidade a cada 15 dias de carroça fazer compras. E o pessoal começou a ter medo de sair à noite, ou ficar na cidade até a noite e ter que retornar para cá. Eu, sua avó e seus tios e sua mãe tínhamos o hábito de ir à igreja pelo menos uma vez por semana. E até lá dava mais ou menos uns 40 minutos de caminhada. Eu não gostava de ir de carroça, porque tinha que deixar o cavalo amarrado num poste. E eu tinha medo dele escapar, se assustar, machucar alguém ou ele mesmo se machucar. Bom, apesar dessas histórias que tinha esse bicho aterrorizando aqui na região, sua avó, teimosa, como que você sabe que ela é, insistia em irmos à noite na igreja. Uma certa noite, quando voltávamos do culto, na hora que chegamos na parte escura da estrada, isso já era lá umas 10 horas da noite, escutamos um barulho estranho na mata, bem ao lado. Parecia que tinha um boi correndo, feito doido no meio daquele mato. Só que sabíamos que ali não tinha boi, nem vaca, nem cavalo. Era uma mata bem fechada mesmo. E aquilo parece que nos acompanhava. Corria até mais na frente e voltava. Começamos a entrar em desespero. Eu carregava comigo uma lanterna pequena, que usava para iluminar alguma parte do caminho e sinalizar quando vinha um carro pela estrada, para mostrar que tinha pessoas caminhando por ali. Eu fiquei segurando ela, esperando para só acender quando eu tivesse certeza que daria para ver o que estava por ali. Sua avó orava pedindo proteção. Nós andávamos a passos rápidos para tentar chegar em casa o mais rápido possível. E foi quando eu vi que um vulto saiu da mata, pulou para a estrada bem na nossa frente. E nessa hora eu acendi a lanterna. E foi aí que todos nós vimos aquela criatura. Ela parecia ter saído do inferno. Não dá para explicar como pode existir uma coisa daquelas. E aquilo ficou ali, parado, babando e olhando para nós. Olhei em volta, procurando para me defender uma pedra ou um pedaço de madeira, e nada. As crianças começaram a chorar, e aquele bicho ficou lá parado, bufando e babando olhando para nós. A sua avó não sei o porquê ao certo, não sei se foi o choque de ver aquilo, mas ela de repente tirou o casaco de frio que ela usava e começou a tocar aquele monstro como se estivesse tocando um cachorro. O bicho tomou o casaco da mão dela com a boca
deu umas chacoalhadas com a cabeça, parece que ele se enroscou nele e saiu meio doido de novo para o meio da mata. Aproveitando aquela situação, peguei todos pela mão e saí arrastando pela estrada. Chegamos em casa e sua avó parecia em estado de choque, não falava nada. Ficou dias assim, meio que abobada. O pessoal da igreja ficou sabendo do ocorrido e vieram até em casa. Fizeram várias visitas. E depois disso, quem morava afastado só ia de carona para a igreja. E ficou um bom tempo assim. Até que um irmão lá da igreja, que morava sozinho, aqui mesmo nessas bandas aqui, ficou meio adoentado. E o pessoal lá se reuniu para dar uma força para ele, inclusive a sua avó. Em uma dessas visitas que fizeram na casa dele, para dar uma organizada, uma faxina, sua avó achou o tal casaco que ela usava naquela noite, o qual o bicho tomou dela e se enroscou. Ela achou no tanque de lavar roupas na casa do homem. Bom, daí já viu. Virou uma falação só. E aquele homem ficou mal visto lá na igreja. E acabou aparecendo mais rumores que ele não era uma boa pessoa. E foi aí que ele acabou sumindo daqui da região. E como na época éramos poucas pessoas que frequentavam a igreja, ficou tratado entre nós de evitar de falar nesse assunto. E só sabe da história quem era da época e ainda permanece lá. Logo, a minha mãe chegou com a minha avó e o assunto se encerrou para que ela não se confiasse. Olha, eu nunca imaginaria em minha vida que a minha família havia passado por isso. Sei que prometi para meu avô não contar a história, mas eu não cito lugares e nem nomes, então minha família fica no anonimato. Bom, obrigado por contar em seu canal. Um grande abraço a todos. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Espero que tenham gostado. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.